Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre uma notícia que está movimentando o mundo. A eleição do novo Papa, Papa Francisco. Brincadeira, é o Papa Leão XIV, que foi eleito na verdade. Um nome que já carrega força, história e expectativa. Mas quem é ele? O que podemos esperar do seu pontificado? Leão XIV foi eleito em meio a um cenário desafiador, dentro e fora da igreja. É que o mundo se espera desse Papa. O mundo está passando por mudanças rápidas. A gente sabe disso. Por grandes mudanças, por crises sociais, conflitos e um afastamento crescente das novas gerações em relação à religião. E agora com o novo líder, esse Papa, Papa Leão XIV, surgem muitas perguntas sobre o rumo da Igreja Católica Romana. Mas vamos por parte. Vamos aqui fazer um contexto analítico. Quem é o novo Papa? Antes de ser eleito Leão XIV, ele era um cardeal muito respeitado, de fato, natural de um país, dos Estados Unidos, mas se naturalizou no Peru, um país com forte tradição católica. Ele se destacou por unir firmeza doutrinária com sensibilidade pastoral. Não era um nome muito popular na mídia, mas dentro do Vaticano era visto como um conciliador, aquele que estava no centro, no meio, na esquina, enfim. Alguém capaz de ouvir, mas também de tomar decisões firmes, assim os relatos contam. Por que o nome Leão XIV? Você tem ideia? O nome Leão XIV não é um qualquer um, ou seja, Leão é um nome que carrega peso. Por quê? Porque o último Papa com esse nome foi Leão XIII, que foi um pontificado que ficou conhecido por sua atenção às questões sociais e por promover a justiça para os trabalhadores, e ainda naquele século, no século XXI, ou seja, do século XIX. E esse século XXI escolheu esse mesmo nome, um nome que traz aí um sinal claro, Leão XIV. Ele quer se, na verdade, posicionar como um Papa atento aos desafios sociais do nosso tempo, sem deixar de lado a tradução da igreja, lógico. Esse é o jeito dele, que vai ser. Mas o que esperar do seu pontificado? Veja só, após a eleição, o novo Papa deixou claro que a gente vê prioridade entre si, segundo os relatos. A primeira é a reforma interna dentro da igreja. Ou seja, dizem que ele quer mais transparência, especialmente nas finanças do Vaticano. Na finança do Vaticano. Ou seja, o contexto do debate mais firme aos escândalos que abalaram a confiança dos fiéis nos últimos anos. Isso no papado Bento XVI aconteceu, muitos escândalos em si, até com o Papa Francisco ali nesse contexto pajagando. A segunda prioridade é o diálogo com as novas gerações. Ele sabe que muitos jovens se afastaram da fé e se sentem, ou seja, se sentem desconectados na linguagem da igreja. Por isso, uma de suas metas é tornar a mensagem cristã mais essencial, porque se ele não fizer isso, na verdade, vai perder muitos fiéis, né? No dia a dia das pessoas, sem mudar, lógico, o conteúdo da igreja, mas utilizando uma forma criteriosa ou uma forma mais moderna de comunicar. Tem que se comunicar. A terceira prioridade que eu acho é a situação do cenário da igreja global. Então, o Papa Leão XIV, eu penso que ele deve, né, nesse contexto, já tem algumas citações que a igreja mais presente nos grandes temas da humanidade. Um desses temas é o meio ambiente, a pobreza, a guerras, migração, dignidade humana. Essa é uma das características que deve
permanecer. Ou seja, na algumas afirmações dele, ele deixou muito claro que a fé cristã precisa gerar impacto real na vida das pessoas, especialmente daquelas mais vulneráveis. Entende? Tradução ou modernidade. Esse contexto faz com que essa lete, muita gente pergunta se o Leão XIV, o Papa, se ele vai ser um Papa mais conservador ou progressista. A resposta talvez, eu penso que seja tão simples, não seja tão simples assim, na verdade. Porque ele busca parecer um equilíbrio, né? Seja um equilíbrio mais perseverante, de valores centrais da igreja, mais atento que é preciso a escuta, é preciso dialogar, é preciso que ele se adapte à forma como esses valores são vividos hoje. Por exemplo, ele afirma, né, que um dos temas da família, né, que é a vida, que é a doutrina da igreja, que é a família, mas também tem se mostrado aberta a ouvir as realidades pastorais de cada região do mundo. Então isso é fundamental para a igreja, né? Ou seja, respeitando ali as culturas locais e valorizando também a escuta sinodal, ou seja, escuta o povo de Deus. Então, nesse contexto, o Papa aqui traz uma razão mais espiritual ou político, né? O Leão XIV parece ser um Papa de, digamos, perfil espiritual. Ele não é um comunicador carismático, dá para se ver. Mas, como alguns dos seus antecessores, que era carismático, mas ele pressiona pela sua profundidade, simplicidade e coerência. É isso que eu vejo. Ou seja, ele prefere ser ali no gesto silencioso dele, ou seja, nos seus grandes discursos, que já foi feito, isso pode agradar muitas vezes a quem espera uma igreja mais centrada na oração, entende? Na caridade, no testemunho do dia a dia. Mas isso não significa que ele vai se ausentar do debate público. Ou seja, pelo contrário, ele já falou, em alguns contextos, em algumas homilias dele, que a igreja não pode se calar diante da injustiça. Não pode se calar diante da justiça. Portanto, o que a gente pode ver dele, pode esperar dele, de algum posicionamento firme nesse contexto, mas no cuidado de que ele vai sempre transformar isso. Ou seja, não podemos transformar isso em ideologia. Não. Eu sei que os desafios que vêm pela frente do novo Papa, ele vai enfrentar muitos desafios, muito mesmo. Entre os desafios que ele pode enfrentar é a crise vocacional, com cada vez menos padres, cada vez menos religiosos. Isso é em várias partes do mundo, né? Você não, a igreja cresceu em fiéis, mas em padres religiosos não cresceu, entende? Ou seja, a polarização interna entre elas conservadoras e progressistas está aí. Possa ser essa crise. Ou seja, a missão de manter a igreja diante de tantos contextos culturais diferentes espalhados pelo mundo todo, é isso. É claro que a comunicação com o mundo que a gente vive cada vez mais, ele é digital. Então a igreja tem que passar por esse processo mais rápido, ou seja, desconfiando, lógico, da religião, aquela religião que é institucional, que a igreja romana é uma empresa institucional, na verdade. Mas se depender do início do seu pontificado, o Papa Leão XIV, ele parece que está disposto a enfrentar tudo isso, né? Nesse contexto, com a fé, com a sabedoria, com a coragem, tem que enfrentar esse desafio, né? Ou seja, e você, o que você achou do novo Papa? Acha que ele vai conseguir equilibrar a tradução e renovação? Está animado com os rumos? Você está animado com o rumo da igreja? Ou seja, qual o próximo ano, ou seja, o que vai acontecer? Então, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião sobre isso, certo? E se você gostou do vídeo,
deixa o teu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não poder perder mais conteúdo. E até a próxima. Bye bye.